bom dia a todos e obrigado pela participação. Acho que já sem mais delongas, né? Já vou abrir aqui para o Newton se apresentar e a gente começar de fato o papo. Mas retomando, a gente combinou esse webinar justamente para falar dessa oportunidade que é a FINEP, que vários de vocês já conhecem, mas que teve uma mudança aí significativa nas condições operacionais nesse mês, se não me falha a memória, finalzinho de setembro, na verdade. E a gente convidou o Newton Hamatsu, depois me comenta se essa pronúncia está certa, Newton, que é superintendente de inovação da FINEP. E, por favor, se quiser se apresentar aí, Newton, bom dia e obrigado pela participação. Bom dia, Bruno. Eu que agradeço, Bruno, Luiz Eduardo, Madeleine, né, dentre outros parceiros. Então, eu que agradeço aqui em nome da FINEP, né, o convite para poder falar um pouquinho, né, trazer essas atualizações, né. Então, eu sou Newton Hamatsu, a pronúncia está certinha, sou superintendente de inovação aqui da FINEP. Eu estou aqui na empresa já tem 10 anos, eu sou doutor em economia, e eu tenho trabalhado aqui com alguns temas na FINEP, né? Então, com crédito descentralizado para micro e pequenas empresas e médias empresas, com os temas de TI, TICs, telecom, energias renováveis, e também com a atuação regional da FINEP, né? Então, com os escritórios, então a gente tem escritórios na região sul, nordeste, norte, centro-oeste. Então, essas são as áreas que eu tenho trabalhado. Legal, Newton, obrigado. E está conosco aqui também o Luiz Eduardo, mais conhecido como Dudu, que é Head aqui de Novos Negócios e estadista-chefe de incentivos. Bom dia, Dudu. Bom dia, gente. Como é que tá? Tudo certo? Todo mundo voltando de feriado aí. E já com essa possibilidade incrível aqui da gente conversar nesse bate-papo com o Newton e abrir um pouco mais a cabeça sobre aquilo que mudou aí na política operacional da FINEP, com a medida provisória, mudança de taxa em si, de indexador, mudanças de condições. Então, vai ser super importante esse papo já para a gente começar essa semana curta que vai de hoje até amanhã aí. Perfeito. Newton, eu ia pedir para começar aqui o papo falando um pouco sobre FINEP. Acho que grande parte das pessoas já conhecem a FINEP, mas não custa a gente fazer uma contextualização de o que é de fato a FINEP e como que ela disponibiliza aí, né, oportunidades para empresas. Então, a FINEP é uma agência de financiamento, né, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, ao governo federal. Já são aí 55 anos de história, trajetória, desde a empresa foi fundada em 1967. E a FINEP tem como missão, como objeto, financiar, apoiar todo o ciclo da inovação, desde a pesquisa básica, realizada em institutos de pesquisa, universidades. Então, a FINEP concede recursos, por exemplo, para pesquisas, recursos para infraestrutura laboratorial, etc. Então, acho que boa parte dos principais projetos aí de infraestrutura, por exemplo, têm sido apoiadas com apoio e recurso da FINEP. E a FINEP tem um segundo braço, que é o braço voltado para a inovação. Então, com isso, apoiamos desde startups, pequenas, médias, até grandes empresas, a desenvolverem suas atividades. Para isso, a FINEP usa alguns instrumentos, né, no caso do apoio às empresas, né? Por exemplo, a subvenção econômica, né, é um modelo quase sempre precedido de editais, que concede recursos não reembolsáveis para o apoio a projetos mais inovadores, de altíssimo risco tecnológico, que estejam dentro de prioridades aí do governo, né? Em geral, são ações que demandam um edital, né, ou um programa específico, né? Uma segunda modalidade é um instrumento de equity, né, no qual a FINEP investe tanto diretamente em startups, por exemplo, via o programa FINEP Startup, ou investe em fundos de investimento que vão, por consequência, investir em empresas, né? Então, o FINEP Startup é um programa que tem ido bem, né? Por exemplo, a gente tem rodado em fluxo contínuo, tem apoiado aí diversas empresas, e também via fundos a gente já tem quase um pipeline de quase 250 empresas apoiadas também, então tem muita empresa, muito case interessante do modelo de investimento. E um outro braço, um braço bastante grande, né, que a gente tem, que onde tem, na verdade, a maior parte dos recursos, é o financiamento reembolsável. Então, a FINEP, ela concede financiamentos em condições mais atrativas, em prazos mais alongados, né?
exatamente para auxiliar as empresas, né, a tirarem do papel aqueles projetos, né, inovadores, que tem um conteúdo mínimo também de risco tecnológico, etc. Né? Por que existe um apoio como o da FINEP? Né? Quando a gente olha assim para os países desenvolvidos, né, na verdade, para a maior parte dos países, hoje você tem instituições como a FINEP, né, são agências de inovação que ajudam, né, o setor empresarial e também o setor acadêmico a poder investir em inovação, porque inovação realmente é o elemento que hoje é um grande consenso, é o elemento que traz crescimento, traz desenvolvimento, né, traz novos modelos de negócio, né, então a inovação é muito importante, por isso, né, existem agências como a FINEP em praticamente todos os países para ajudar a esses projetos a saírem do papel. Excelente, cara. Obrigado pela introdução. E, bom, só fazendo um adendo aqui, pessoal, a gente vai ter um momento no final aqui da call para tirar dúvidas, mas fique à vontade aqui, acho que a ideia é ser um bate-papo mesmo, se quiserem escrevendo no chat alguma dúvida pontual, ou mesmo se quiserem participar aqui, abrir o microfone, acho que a ideia é bem isso, né? Ser um bate-papo entre todos. Mas eu queria abrir especificamente para essa última mudança das condições operacionais, que aconteceu agora no final de setembro, se não me engano. Como que funcionam, né, essas mudanças de condições operacionais? A gente acompanhou diversas. Essa especificamente eu vi que foi via medida provisória. Se isso de alguma forma tem algum ponto de atenção especial aí para ficarmos atentos. E a contextualização um pouco de qual foi o motivo dessa mudança. Depois a gente pode entrar especificamente nos principais pontos. Bom, então, essa realmente é uma mudança relativamente grande aqui das condições do crédito reembolsável. Então, o que acontece é que a FINEP usa recursos especialmente do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. Né? Então, na lei do FNDCT, né, a lei original é de 2007, né, ela crava, né, que o empréstimo do FNDCT para a FINEP, né, repassar por consequência para as empresas, ele era indexado ao TJLP, que é um bom indexador, né, um indexador mais estável, etc., mas que também sempre varia ali entre 5%, 6%, 7%, 8%. Né? Então, é um bom indexador, mas que ele fica num patamar ali quase sempre abaixo ou bem abaixo da Selic, mas também no nível ainda intermediário, pelo menos, né? Assim, digamos que é acima das condições internacionais de financiamento, infelizmente, né? Então, essa mudança, né? Então, assim, desde 2007, o indexador do empréstimo era a TJLP, né? Então, agora, com essa medida provisória, muda-se aqui o indexador de TJLP para TR, né? Que é a taxa referencial, né? Então, isso traz uma mudança bem significativa, né? Porque permite tornar o financiamento na ponta realmente mais barato, ainda mais barato. Né? Quando a gente olha aqui o histórico da TR, né, em 20 anos, ela praticamente nunca passou de 2% ao ano. Né? Então, é uma taxa realmente muito estável, muito barata. Né? Por mais que a Selic vá para 15%, 16% ao ano, a TR nunca passa de 2,5%. Né? Então, isso é quase uma taxa zerada, né? Na maior parte do tempo ela fica zerada, né? Então realmente é uma taxa muito atrativa, né? Que permite aí a empresa que toma os recursos, né? Evitar praticamente todas as flutuações macroeconômicas, né? Então realmente é um ótimo indexador, né? Isso é bastante importante para a inovação, né? Porque, por exemplo, a gente até estava fazendo uns levantamentos um tempo atrás, né? Quando a gente pega os países da OCDE, né? Então, uma micro, uma pequena empresa, uma média empresa, ela consegue financiamentos aí a 3%, 4%, né? Então, com essa mudança, né, o Brasil passa a oferecer aí também para as empresas inovadoras condições tão atrativas quanto as empresas desses outros países, né? Como as empresas inovadoras do Brasil competem, né, muitas vezes com as empresas inovadoras internacionais, né? Essa é uma vantagem competitiva bastante interessante, né? Possibilitando então um financiamento em taxas bem abaixo de mercado, né? E realmente muito interessantes e com prazos bastante longos. Então, essa mudança, Bruno e Eduardo, ela é bem diferente das anteriores, né? Porque antes a gente fazia algumas mudanças, por exemplo, de prazos, a gente conseguia reduzir, né, marginalmente ali a taxa, né, melhorar um pouco as condições. A gente sempre vai buscando tentar melhorar, né? Aumenta um pouco o prazo, concede um bônus, etc. Mas
eram mudanças que iam reduzindo marginalmente assim as condições, né? Com essa mudança, a expectativa é de ter realmente taxas bem mais atrativas aí, né, para as empresas. Então, uma mudança mais consistente, eu diria, tá? Perfeito, até surpreendeu bastante, né? E acho que, de fato, o Cifrinep já era uma grande oportunidade de funding, né, uma fonte de recursos barata, né, para quem busca com boas condições. Agora, com essa mudança, ficou ainda mais atrativo, né? E essa questão de ser via medida provisória, isso de alguma forma traz um caráter que ainda não é 100% confirmado, garantido. Tem aqui uma janela importante da gente aproveitar nesses primeiros, talvez, 3 meses aqui, enquanto a medida provisória tá no ar, ou é um processo normal aí que a FINEP primeiro faz uma mudança via medida provisória para depois, de alguma forma, registrar isso, contextualizar isso, né, definitivamente? Olha, Bruno, essa é uma boa questão. Então, assim, realmente é um fator, é uma mudança quase histórica aqui do modelo de financiamento, né? Que a gente não tem praticamente não temos parâmetros, tá? A gente já observou algumas ações parecidas, né? Que vão acontecendo, por exemplo, a medida provisória mesmo, lá atrás a gente usou recursos do PSI, Programa de Sustentação do Investimento também, em que realmente os recursos também iam sendo aprovados via medida provisória, depois convertidos em lei, etc. Né? Então, mas o que a FINEP está fazendo, né? Como teve a medida provisória, a gente não pode mais operar em TJLP, né? Então, a gente teve que mudar para TR. O que a FINEP está fazendo na operação direta, tá? A gente está realmente fazendo os financiamentos ATR, né? Com essas taxas aqui, inclusive, que eu vou mencionar para vocês, né? Os contratos que estão sendo firmados, né, eles estão tendo uma cláusula de condicional, tá? Caso a medida provisória não seja convertida em lei, né, ou seja, voltem às condições anteriores, né, a taxa lá na frente vai ser alterada para a TJLP de novo, né, com a equalização. Então, basicamente, as taxas que estavam vigentes até então, né, que são bastante atrativas, também muito abaixo do mercado, elas vão ser praticadas caso a medida provisória não seja convertida em lei. Tá? Então, qual que é o cenário que a gente tem? Né? As empresas que entrarem, captarem o financiamento, elas vão ter um financiamento ATR, o que é ainda melhor, né? Mas caso a medida provisória, né, caia, né, não seja convertida em lei, a taxa do contrato vai ser alterada para o que era antes, TJLP mais alguma coisinha, TJLP menos alguma coisinha, etc, etc. Então, é a forma que a FINEP realmente não teria condições de absorver todo esse risco, né? Seria realmente impossível, né, da FINEP suportar esse risco, né, dessa questão também política, né? Então, por isso que a gente faz isso, né? A gente entende que para a empresa ambas as condições são muito melhores que as de mercado, são muito boas, né? A TR melhor, né? Mas aí a gente vai aguardar um pouco essas condições de mercado também. Quando for convertido em lei, aí não tem mais discussão, né? Então aí a taxa vai ser TR mesmo, até os próximos contratos vão deixar de ter esse tipo de cláusula, tá? Para a operação indireta, né? Como a gente está falando aqui de microempresas, pequenas empresas, né, em que a gente busca sempre deixar os contratos, né, as cláusulas o mais simples possível, a FINEP está correndo risco, tá, dessa não conversão. Então, a gente vai fazer os contratos sempre TR, né, até que, eventualmente, se eventualmente a medida provisória não for convertida em lei, a FINEP muda, né, as condições para contratos novos, tá? Então, para a operação indireta, vale um pouco isso que você falou, tá, Bruno? Olha, vai ter uma janela, né, até o começo do ano que vem, né, pelo menos, né? Caso não seja convertida a medida provisória, mesmo assim, as empresas vão ter os contratos honrados em TR, tá? Então, é só um pouco essa questão, né? Porque, especialmente nas operações diretas, os volumes são normalmente maiores, né? Então, é mais complicado de a FINEP assumir um risco financeiro por tantos anos, tá? Perfeito, Newton. Não, legal que a gente já deixa transparente para todo mundo, mas é bem isso que tu comentou, né? Mesmo que eventualmente volte a TJLP, ainda é uma linha que nem se compara a taxas de giro, a taxas, né, de mercado, né? E tem um ponto legal que tu comentou. Hoje, até pouco tempo atrás,
o Finep direto era para empresas com faturamento, se não me engano, acima de 90 milhões. Mas agora o InovaCred, que é o financiamento indireto, ainda suporta, né, ou projetos até 15 milhões, ou empresas, né, um ou outro, né, ou empresas até 300 milhões de faturamento. É isso, né? Os Isso, limites de InovaCred hoje. isso. Então, assim, o InovaCred, né, a gente vem buscando crescer, né, realmente o InovaCred, a gente vê muitos projetos muito meritórios, muito interessantes, e tem também uma facilidade da proximidade, né, física também do agente financeiro com a empresa. Então, a gente sabe quão importante é esse histórico de relacionamento, essa proximidade, né? Então, a gente vem buscando fortalecer o programa InovaCred. Então, a diretoria executiva da FINEP, ela aprovou, né, uma ampliação, né, tanto do porte de empresas que podem ser apoiadas, antes eram empresas de até 90 milhões, agora podem ser empresas de até 300 milhões de receita, né? E também o valor máximo dos projetos, antes era 10 milhões, agora pode ser 15, tá? Então, exatamente, então empresas empresas de até 300 milhões de receita e que tenham projetos de até 15 milhões de financiamento, elas podem acessar o crédito via um agente financeiro parceiro da FINEP, são 30 agentes financeiros parceiros da FINEP, né? Então, essa é uma nova também vantagem, né, da operação, né? A FINEP, via a operação direta, Bruno, a gente tem buscado trabalhar, né, especialmente com empresas acima de 90 milhões de receita, né, e projetos acima de 10 milhões. Tá? Então, esse tem sido um parâmetro que a gente tem buscado trabalhar na operação direta, né? E aí você vê que tem uma zona cinzenta, né? Pô, então uma empresa aí que fatura 200 milhões, por exemplo, né? Ela pode escolher, né? Poxa, onde eu prefiro ir? Na operação direta ou na descentralizada? Então a gente meio que dá essa opção, né, para a empresa, porque às vezes ela pode ter uma preferência aqui e ali, ela pode ter, sei lá, olha, uma condição de garantia melhor aqui e ali. Então a gente dá essa opção para a empresa, né? Para que ela decida aí o que é melhor para ela, né? O importante é que saia o financiamento, seja direto ou seja indireto, para a gente é praticamente indiferente, mas a gente busca apoiar no nosso balcão direto operações um pouco maiores, porque a gente não tem uma capilaridade tão grande, né? Então a gente precisa de parcerias como essas do InovaCred. Perfeito, cara. Bom, além das taxas, né, que foi uma mudança muito significativa, tiveram outras mudanças também nessa última alteração das condições operacionais. A gente percebeu aqui que, por exemplo, que para a FINEP direto, onde antes a inovação também trazia uma mudança de taxa, hoje, principalmente essa mudança de inovação, né, se é uma inovação crítica, que é uma inovação maior, ou uma inovação para desempenho, que é uma inovação em tese menos, né, significativa, vai mudar simplesmente o prazo, né? A taxa vai ser a mesma para todo mundo. Se quiser comentar um pouco sobre essas mudanças além da taxa que essas novas condições operacionais trouxeram? Perfeito. Então, assim, houve essa mudança agora, né? Então, antes realmente tinham diferenças maiores, né? Tinham diferenças de taxas, né? Assim, entre os diferentes tipos de projetos, né? Então, a gente buscou, né, Bruno? Foi um grande desafio para a FINEP poder aprovar condições rapidamente, né? Porque a gente até foi, digamos, um pouco surpreendido com a medida provisória, que saiu dia 29 de agosto, e a gente não queria deixar as operações esperando, né? Então, por isso que a gente fez uma regra relativamente mais simples, tá? Porque a definição, a precificação dos produtos é bastante complexa, né? Você tem que entender vários parâmetros, né? Então, essa precificação, né, diferenciada, conforme o grau de inovação, ela demandaria muito tempo para a gente, tá? E a gente precisava disponibilizar logo o balcão para as empresas. A gente não queria que ninguém ficasse esperando, né? Uma definição mais precisa. Então, por isso que nesse primeiro momento, tá, quem for aprovado, né, nesses próximos meses, vai ter essas taxas, tá? Eventualmente, lá na frente, tá, especialmente depois que a lei for aprovada mesmo, né, a FINEP pode, né, voltar a ter um diferencial de taxas, né? Crítica, assim, a nossa expectativa é que realmente a crítica seja mais barata, porque são projetos mais avançados, mais inovadores, etc. É natural, né, que tenham condições melhores, inclusive em taxa. Tá? Hoje, a gente está diferenciando nos prazos de pagamento, tá? Então,
por exemplo, inovação crítica são até 192 meses de prazo de pagamento, se eu não me engano, aí 16 anos, né? Inovação para desempenho são 120 meses, 10 anos. Então, a diferença são os prazos hoje, mas lá na frente, depois da conversão da medida provisória em lei, né, é bem possível que a FINEP volte a adotar os diferenciais de taxa. Isso não foi feito, tá? Para que a gente pudesse trazer logo o balcão, logo, a gente não queria parar, né? O mínimo possível, porque tem muito projeto na fila, né? Tinha muita coisa, assim, muita empresa precisando de recursos para investir, inovar, então a gente quis trazer aqui uma regra rápida, tá? Mas é possível que lá na frente a gente busque essa diferenciação novamente. Excelente, e tem, a inovação crítica tem até 48 meses de carência, né? Uma carência, enfim, ótima para quem está buscando esse recurso, né? Começar a amortizar de fato aí depois de 4 anos, né? Dá tempo de desenvolver o projeto, botar o produto aí, ou né, o serviço no ar, antes de começar de fato a pagar, né, o empréstimo, amortizar o empréstimo. Eu não sei, Newton, se tu quer trazer as condições de uma forma um pouco mais detalhada, tu comentou talvez de compartilhar um material, senão a gente segue aqui. Eu vou trazer aqui, então, uma apresentação, eu vou passar Legal, bem rápido, tá? Ela estava um pouquinho grande, mas eu passo ela bem rápida aqui, depois eu compartilho para todos. Tá? Vocês veem aqui a tela, certo? Sim, perfeito, estamos vendo já. Bom, então eu já falei um pouquinho da FINEP, né? Essa uma agência de financiamento vinculada aqui ao governo federal, ao MCTI, né? Só para vocês verem aqui um pouco do portfólio de produtos, né? Então temos vários programas de subvenção, Centelha, Tecnova, o FINEP 2030 empresarial, várias chamadas de subvenção, temos programas de investimento, como eu comentei lá, o FINEP Startup, também investimento via fundos, e programas reembolsáveis, né? Especialmente o InovaCred e o financiamento reembolsável direto, tá? Então, eles buscam, né, apoiar empresas aqui de portos, perfis diferentes, né, são instrumentos também que apoiam perfis de projetos, de atividades diferentes. Né? Até agosto desse ano, a gente tinha apoiado e contratado mais de 500 projetos, mais de 3 bilhões e meio, né, em investimentos. Tá? Esses números a gente espera, vão crescer ainda bastante até o final do ano. Tá? Então, só para vocês terem uma magnitude aqui do apoio da FINEP. Aqui também um descritivo, tá, dos programas, também para que todos aí tenham também um pouco mais de conhecimento. Estão todos aqui também descritos na página da FINEP, tá? Mas fica aqui depois um descritivo para que vocês possam ter um maior conhecimento também do que apoia, né, até onde vai, portos, etc. Aqui algumas chamadas de subvenção. Então, esse ano, né, houve, né, uma retomada, né, do FNDCT, um descontingenciamento lá do FNDCT, né, da parte não reembolsável, né? Então, com isso, a FINEP tem apoiado várias ações de subvenção econômica, né? Por exemplo, hoje temos essas 6 aqui abertas, né, para inscrições, uma de propriedade intelectual, que visa, né, levar ativos de propriedade intelectual hoje em universidades para o mundo empresarial, né, conectar ICTs e empresas aqui para levar para o mercado tecnologias hoje, né, patenteados, né? Temos aqui um edital de tecnologias habilitadoras, também com 50 milhões disponíveis, um de bioeconomia e biomas com 12 milhões, um de biotecnologia com 50 milhões, uma ação em fluxo contínuo aqui do setor elétrico com 55 milhões, tá? Tanto de propriedade intelectual como setor elétrico são em fluxo contínuo, ou seja, não demandam, né, um edital, as empresas podem enfiar os projetos aqui a qualquer momento, e uma ação também aqui para food techs de 10 milhões. Então, mais detalhes aqui nesse link, né? Vocês podem encontrar, então, essas são as chamadas hoje de subvenção para recursos não reembolsáveis. Como colocado, então, essa medida provisória, né? Falando do crédito reembolsável, né, do financiamento, então, essa medida provisória aqui de 29 de agosto, né, trouxe aí uma mudança significativa, né, essa alteração do indexador, então, de TJLP para TR, como eu comentei. Esse indexador, ele realmente é muito bom, tá? Quando a gente olha aqui numa perspectiva de médio prazo, longo prazo, né? Então essa foi a evolução, né, da Selic, da TJLP e da TR, tá? Da TR anualizada, né, nesse período. Né? Então quando você vê, né, a TJLP ela variando aqui entre 5%, né, 6%, 7%, né, nunca também atingiu 8%. Tá? Então é sempre o indexador do TJLP também um indexador de longo prazo bastante estável, né, para as empresas, o que é bastante importante também,
né? O Brasil é um país que, infelizmente, enfrenta muitas turbulências macroeconômicas, então a TJLP já é um indexador bastante bom, mas ainda que fica no nível intermediário, tá? Já a Selic realmente é um indexador que tem uma variância muito maior, em alguns momentos ela cai, mas em geral também fica no nível, infelizmente, elevado, como o momento atual, a 13,75% ao ano. Já a TR aqui em roxo, né, vocês veem aqui que desde 2010, né, nesse período de 12 anos, o máximo que ela atingiu foi 2%, tá? Isso quando a Selic atinge valores muito altos. Aqui agora ela está um pouquinho mais alta, tá? Subiu um pouquinho, tá, mas está por volta de 1% aqui no período de 12 meses, então é um indexador, assim, realmente é o melhor indexador. Se existe um indexador que é bom no Brasil, a TR, né? Então isso realmente concede aqui uma possibilidade no financiamento muito interessante para as empresas aqui, pensando no médio e no longo prazo, tá? Isso é importante exatamente para ajudar as empresas, né, a desenvolverem seus projetos, né, a terem mais, a buscarem mais atividades de inovação. A gente entende que esse é um instrumento também poderoso, né, para esse estímulo, tá? Aqui, então, do crédito da FINEP, né, como vocês já bem colocaram, né, então, o crédito indireto hoje operado por uma rede de 30 agentes financeiros parceiros aí, que cobrem todo o país, né, empresas aí de até 300 milhões de receita, financiamento de até 15 milhões. Né. Na operação direta, a gente tem atuado com empresas com receita acima de 90 milhões e financiamentos superiores a 10 milhões. Como eu falei, né, você tem uma zona intermediária que as empresas podem optar por um ou por outro aqui dos canais. Né. Falando um pouco das condições aqui do InovaCred, o InovaCred que a gente já está batendo aí quase 2,5 bilhões em apoio aqui, tá? Então é um programa bem interessante, né? Já estamos com 850 projetos apoiados, 750 empresas apoiadas, tá? Aqui alguns dos holds, uma parte dos agentes financeiros, tá? Então é um programa bastante interessante, eu vou deixar esse material aqui para vocês, né? Mas então com essas mudanças, né? As taxas estão em todos os produtos aqui também tinha alguma pequena diferenciação, né? Não tem, a diferenciação praticamente não existe nesse momento, né? TR mais 4,2, tá? É a taxa que tem sido praticada, né? Ela pode ser um pouquinho maior, né? TR mais 5,5, né? Então, TR mais 4,2 para empresas de até 16 milhões de receita, TR mais 5,5 para empresas de 16 milhões a 300, tá? Então, essa tem sido a regra geral aqui do produto InovaCred, tá? InovaCred, InovaCred Connect, InovaCred Expresso, InovaCred 4.0. No caso de projetos aderentes aqui à Telecom, a taxa é TR mais 4,5, tá? Então, também aqui algumas variações em relação aos prazos, né? Por exemplo, a InovaCred Connect, que são os projetos de PDI em que há parceria com ICTs, até 11 anos de prazo de pagamento, e o InovaCred Expresso, que é um produto mais simplificado, né, que não demanda a submissão de um projeto, mas sim uma discriminação das atividades, né, que vão ser realizadas. Então, é o que a gente tem mais próximo de um capital de giro, né, o prazo, a taxa dele é a mesma, mas o prazo é um pouquinho menor, até 48 meses aqui de prazo de pagamento, tá? Então, lembrando, né, são taxas finais aqui ao tomador, não tem incidência de IOF, né, então realmente taxas, de fato, as melhores condições aqui de financiamento, né, a micro, pequenas, médias empresas hoje disponíveis, tá? Também só deixar aqui um material para vocês, né, a diferença um pouco desses produtos, né, o InovaCred financia, então, os projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né, apoiando, por exemplo, os gastos correntes das empresas, equipe própria, serviços de terceiros, os insumos necessários, né, os gastos, por exemplo, de um lote pioneiro, também a aquisição de gastos de capital, né, por exemplo, máquinas e equipamentos, aquisição de software, eventuais obras civis, né, então esse é o InovaCred, que é o produto mais utilizado hoje no crédito indireto, né. O InovaCred Connect tem uma pequena diferença, ele é idêntico ao primeiro, tá? Mas ele precisa, ele aciona condições um pouquinho melhores hoje, especialmente em termos de prazo. Caso pelo menos 15% do valor do projeto seja direcionado aqui para ICTs, né? Por exemplo, unidades Senai, né? Unidades Embrapi, Embrapa, IPT, universidades, tá? Então, pelo menos 15% do valor for para ICTs, vocês têm uma condição de apoio um pouquinho melhorada com até 3 anos de carência, até 11 anos de prazo de pagamento. O InovaCred Telecom são aqui projetos aderentes aqui ao setor telecom, a taxa TR mais 4,5 já é o que a gente praticava antes, né, com recurso Funtel, aqui para todos os portos, tá? Independente se micro, pequena, média, média grande, né? Até a empresa de até 300 milhões tem aqui a mesma taxa TR mais 4,5. E o InovaCred Expresso, como eu comentei, são os projetos mais simplificados, tá? Na verdade, aqui
são apoiadas em empresas com histórico de inovação, né? Por exemplo, ela tem um apoio público à inovação anterior, ela tem um histórico de propriedade intelectual, ela tenha patentes, ela esteja, né, pertença aqui a uma incubadora, a um parque tecnológico, então a gente apoia aqui as suas atividades de inovação sem a necessidade de submissão de um projeto. Então, a empresa precisa de, por exemplo, olha, eu preciso de apenas recursos aqui para levar para o mercado uma tecnologia que eu já desenvolvi, né, para fazer um lote pioneiro, né, para comprar máquinas aqui para melhorar o meu processo, tá? Então, eu não preciso de um projeto, mas sim de alguma atividade inovativa. Tá? Então, é um enquadramento mais simplificado, que facilita também aqui bastante as empresas. E o NovaCred 4.0 já é um produto aqui que a gente credencia, a FINEP hoje tem 48 integradoras, né, fornecedores de soluções 4.0 credenciados, né? Então, a FINEP financia, né, as empresas que estão adquirindo os equipamentos, os softwares, né, dessas empresas credenciadas. Tá? Então, também é um produto que tem tido uma boa saída, né, conectando, então, ajudando pequenas e médias empresas a adotarem soluções 4.0. Né? Então, esses são aqui, né, as condições do InovaCred, né, vários agentes operam fundos garantidores, né, por exemplo, FGI, FAMP, né, fundos de aval estaduais, tá? Estamos trabalhando também com o Sebrae para lançar em breve aqui uma versão do FAMP para o InovaCred, com condições ainda melhores aqui de acesso, né? Então, são várias possibilidades de garantia também. Uma outra linha que a gente tem operado aqui também no crédito indireto é a linha de aquisição de equipamentos de telecom. Então, basicamente, a FINEP financia equipamentos de telecom, cabos de fibra ótica, inclusive capital de giro associado, né? Então, desde que pelo menos 30% do valor, né, do projeto seja equipamentos de telecom desenvolvidos no país, a gente pode fazer aqui o financiamento com condições bastante atrativas também, até TR mais 7% ao ano, valores de até 15 milhões, então é uma linha que tem rodado em todos os agentes financeiros parceiros. E aí, só para finalizar, entrando aqui na parte do crédito, como a gente já discutiu, então as taxas, né, elas estão únicas aqui para inovação crítica, pioneira, competitividade e desempenho, né? A partir aqui de TR mais 3,3 ao ano, ela pode ser um pouco mais cara, TR mais 4, depender aqui do risco da operação, do modelo de garantias apoiados, tá? Então, falando aqui um pouco dos prazos, a inovação crítica, por exemplo, até 48 meses de carência, até 192 meses aqui de prazo de pagamento, 16 anos é um financiamento de longuíssimo prazo. As taxas aqui em inovação pioneira também iguais, mais 48 meses de carência, até 168 meses aqui de prazo de pagamento. Inovação para competitividade, 36 meses de carência, até 12 anos de prazo de pagamento. Inovação para desempenho, 24 meses de carência, até 120 meses o prazo total. O que diferencia aqui os enquadramentos é basicamente quão inovador é o projeto, aqui o que a gente chama aqui do eixo Y, né? E quão relevante é o projeto aqui para o país como um todo, né? Que é o eixo X, tá? Então, quanto mais inovador o projeto, quanto mais relevante o projeto é para a sociedade, né? Poxa, estão falando de um medicamento novo que é muito inovador, tá? Então, por exemplo, ele entraria nessa linha de inovação crítica, tá? Já projetos mais relativos a inovações de processo para a empresa, eles tendem a entrar mais para a linha de inovação para desempenho, tá? Isso quer dizer que a FINEP apoia, né, vários perfis, vários tipos de inovação, não apenas aquela inovação radical, aquela inovação crítica, né, mas também inovações mesmo de processo no nível da empresa. Isso vale tanto para a InovaCred quanto para a operação direta. Aqui na operação direta, condições um pouquinho diferenciadas conforme o perfil, né? Como eu falei antes, a gente tinha um diferencial de taxas aqui também para essas linhas. Não temos aqui neste momento, eventualmente voltaremos a ter lá para frente, tá bom? Então, essas são as condições. Aqui também uma tabela para facilitar o entendimento, tá? Então, a taxa TR mais 3,3, prazo de carência e prazo de pagamento aqui um pouquinho diferenciados, e também a participação da FINEP, que pode ser de até 100%, né? Ou seja, não há necessidade de contrapartida nesses casos de inovação crítica e pioneira, uma participação aqui um pouquinho menor no caso de competitividade e desempenho, que há necessidade de aporte de contrapartida das empresas. Novamente, isso são taxas finais, sem incidência aqui de IOF também para as empresas. E aqui só uma outra linha diferenciada, tá, que a gente opera recursos do Funtel, né? Aqui na operação direta, a gente tem uma taxa até ainda um pouco mais atrativa aqui para caso de projetos que sejam aderentes ao segmento de telecom, tá? Tanto valendo alguns projetos de conectividade, alguns projetos em que a empresa tomadora seja do setor telecom, alguns projetos em que relativos à internet das coisas, né? Então,
são vários projetos aderentes em que a taxa também independente aqui do enquadramento é TR mais 2,8%, um pouquinho mais baratas ainda que aquelas anteriores. Então, são realmente condições muito atrativas, aqui nesse caso de telecom, até 20 anos de prazo de pagamento, participação da FINEP também de 100%. Tá? Então, são essas condições, né? Só para o pessoal também entender, né, o que a FINEP apoia nesse projeto. Então, a gente apoia atividades, né, desde dos TRLs mais de pesquisa básica até os TRLs mais avançados, né, ou seja, desde a pesquisa do desenvolvimento até a introdução das tecnologias no mercado, né, que entra, por exemplo, né, o lote pioneiro, né, os gastos de marketing, né, para que a inovação possa entrar em mercado, mas o que costuma ser mais relevante são os gastos, por exemplo, de equipe própria, aquisição de máquinas e equipamentos, por exemplo, um novo processo, aquisição de softwares, né, serviços de terceiro, né, consultorias, participação de CTs, tá? Então, isso tudo pode ser apoiado aqui no projeto, e a FINEP reconhece também despesas até 6 meses antes do envio do projeto, tá? Então, a empresa entrou com o projeto hoje, a FINEP reconhece os gastos realizados até 6 meses para trás, tá? Então, é um processo que a gente tem buscado melhorar muito, otimizar. Então, a empresa entra com um projeto na operação direta, em até 45 dias a gente faz o enquadramento aqui, né, passando pelas instâncias de aprovação, tanto de crédito quanto operacional. A partir disso, a empresa traz as documentações jurídicas e de garantia, a FINEP faz a contratação. Tá? Então, a gente tem alguns casos de contratações em 50, 60 dias a partir da entrada, né, 60, 70. Então, os prazos têm ficado cada vez melhores, né? Várias melhorias aqui de processo para que a experiência seja cada vez melhor aqui dos usuários. Tá? Então, fica aqui também meu contato, meu e-mail, telefone, fiquem à vontade para entrar em contato. Obrigado, pessoal. Desculpa aí se eu alonguei muito, tá? Nada, Newton, excelente, cara. Bom que já detalhou bastante aqui e materializou ainda mais o quão atrativo é, né, essas linhas de fomento que a FINEP traz. Uma última pergunta aqui antes de abrir para o público, na verdade, antes de convidar o Luiz Eduardo aqui para contribuir, mas essas taxas, essas condições já estão valendo, né? Todo o contrato que for assinado agora já vai ser com essas condições que a gente está conversando aqui, né? Sim, inclusive já temos contratos assinados, tá? Então, o FINEP já alterou, né, e já tem contrato assinado com essas condições, tá? Então, vão estar valendo. Perfeito. Então, contem conosco aqui já abro, né? Peço permissão do Newton só para convidar o Luiz Eduardo para a gente falar um pouco de como Galápagos trabalha nesse processo, né? A gente tem um histórico bem legal aqui já de projetos com a FINEP. Um pequeno spoiler aqui, né? A Galápagos foi a primeira, ajudou a viabilizar a primeira contratação de InovaCredit Conecta no Brasil. É um histórico bacana. E aqui na região sul, em especial, a gente é uma das principais também consultorias que ajuda a viabilizar projetos de FINEP, seja FINEP direto, seja via agente repassador. Temos várias contratações com o BRDE, Badesul, Badesc, entre outros aí ao longo do Brasil. Mas eu queria convidar justamente o Luiz Eduardo para falar um pouco sobre como que a Galápagos atua nesses processos, antes da gente abrir aqui para perguntas e respostas, tá, pessoal? Eu ia te perguntar isso, Bruno. Eu ia perguntar assim, será que eu pergunto o que eu quero perguntar para o Newton agora já ou guardo? Então, vou guardar um pouquinho e vou começar aqui falando rapidamente sobre a Galápagos aqui. Para quem está aqui hoje de convidado e não conhece, a maioria das pessoas que estão aqui são parceiros nossos de longa data, são clientes e já nos conhecem, mas super brevemente, a Galápagos é hoje o braço de consultoria em projetos, consultoria em gestão, em inovação, finanças do Banco Modal, certo? A gente faz parte desse ecossistema em si, atuando basicamente com 3 pilares de atuação, né? A gente tem um pilar específico de incentivos governamentais, um pilar de gestão e um pilar de finanças, onde a gente opera basicamente fusões, aquisições, M&A, tá? Indo especificamente para o pilar de incentivos governamentais, que é onde está inserido aí o nosso time que trabalha com captação de recursos, o que a Galápagos busca fazer, na verdade, é desmistificar um pouquinho essa história, né? Geralmente o pessoal, quando vê assim, poxa, recurso governamental, se eu acessar um recurso governamental, se eu fizer alguma coisa errada no meio do caminho, a FINEP vai lá, o BNDES vai lá, ou
outro ente governamental vai lá e vai me tirar a empresa, né? Isso a gente escuta muito nas nossas reuniões, nos dias dia a dia que a gente vem fazendo, tá? Então, o papel nosso é dizer, poxa, se você tem um bom projeto, se você é uma empresa correta e tal, e tem condições de buscar, esse é o melhor recurso para desengavetar projeto interessante. E não adianta você deixar isso para fazer depois, porque se deixar para fazer depois, pode ser que aquele projeto, que é um projeto que seria a bola da vez, se tivesse sido feito há 1, 2, 3 anos atrás, agora alguém já executou, já fez, e aí você já perdeu o timing disso. Então, a FINEP, ela te ajuda realmente a enxergar que está na hora de você efetivamente desengavetar o projeto, tirar ele do armário, da gaveta ali e começar a executar, tá? E a FINEP te sinaliza com recurso para isso, o que é super importante, o viés aqui social disso tudo é fantástico, econômico também. O nosso papel aqui na Galápagos, então, é ajudar as empresas a identificar se elas têm condições de buscar esse recurso. Então, uma empresa, ela tem, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista cadastral, condições para tentar chegar no recurso de FINEP, seja ele reembolsável ou não reembolsável, de todas as linhas aqui que foram apresentadas pelo Newton. A gente faz toda a validação, a gente tenta fazer um pouco das vezes de FINEP, entendendo, poxa, será que essa empresa ela consegue ir à frente, principalmente do ponto de vista financeiro, se essa empresa tem condições, e se ela tem condições de buscar o recurso, qual a volumetria do projeto que ela pode buscar, porque muitas vezes a empresa quer, poxa, que recurso fantástico, eu quero pegar X milhões. E aí, quando a gente faz uma análise prévia da empresa, a gente vê que não, que é metade disso que ela teria mais condição de buscar. E é importante que a gente faça isso antes, porque se você submeter um projeto muito grande para a FINEP, que não está condizente com a sua condição atual, a FINEP vai olhar e vai dizer, poxa, super projeto, adorei, só que volta para casa, reescreve ele, redimensiona o teu projeto e me apresenta de novo. E isso toma um tempo, que muitas vezes a empresa não tem para poder colocar aquela inovação para rodar, tá? Então, é super importante se fazer esse trabalho antes e já tentar aí chegar numa volumetria ideal para o projeto da empresa, tá? E isso a gente faz, tá? Fora isso, aí sim, no momento que a gente chega na volumetria, a gente ajuda a empresa a identificar quais são os projetos, o projeto ou os projetos debaixo de um eventual guarda-chuva que podem fazer sentido, agrupar esses caras por nível de inovação, por disrupção da inovação, exatamente para que a gente consiga enxergar qual é a linha que melhor se enquadra o projeto que a gente vai apresentar, né? E por isso a gente tem que fazer uma análise prévia. E depois, os nossos consultores aqui, eles escrevem todo o projeto para a empresa, para que a empresa possa focar naquilo que a gente diz, né? Nos P's de produto, de desenvolver o produto, no P de gerar PIB, e a gente possa focar no P de paper, né? Que é gerar, aí sim, um projeto bem escrito, com uma defesa técnica bacana, para que facilite aí a FINEP na hora de fazer a análise que ela vai ter que fazer com relação a números e, com certeza, com relação ao projeto técnico, tá? A gente ajuda posteriormente na parte de garantias, então, na avaliação das melhores garantias para que a operação possa funcionar direitinho. E, posteriormente, a parte de garantias, depois que já tiver sido contratado o financiamento em si, a gente fica junto com a empresa, com o nosso cliente, durante todo o período de execução do projeto. Então, se é um projeto que tem 2, 3 anos de execução, a gente fica junto para exatamente poder ter certeza de que aquilo que foi contratado vai ser executado, né? E, eventualmente, qualquer mudança, seja ela dos marcos físicos lá, do projeto, da evolução do projeto, ou dos marcos financeiros, de como que a empresa está gastando, a gente possa acompanhar isso, e qualquer mudança no meio do caminho que for justificável, a gente poder informar a FINEP com antecedência, e a empresa não tem nenhum problema nessas prestações de conta, para que ela possa receber, subsequentemente, as demais tranches aí, relativas ao financiamento, tá? Então, esse é o papel da Galápagos, é estar junto desde lá do início, da ideia de concepção de acesso do projeto, até depois, toda a parte de prestação de contas, até que a FINEP esteja 100% satisfeita com a evolução do projeto, tá? Então, esse é um pouco do que a Galápagos faz com relação ao nosso braço aqui de captação de recursos governamentais, tá? Subsidiados aí pelo governo.
Uma questão importante, até uma certa novidade que a gente tem aqui dentro, em razão do modal, do relacionamento do banco modal no mercado em si, hoje a gente consegue, na avaliação das garantias, e garantia é sempre um item que tem muita discussão junto a clientes, e a gente busca acelerar isso para que isso não trave lá na frente um eventual financiamento, uma contratação junto à FINEP. Hoje a gente consegue, em razão, de novo, do Banco Modal e das parcerias que o Banco Modal tem no mercado, a gente está conseguindo aí encontrar soluções, né, vinculadas a garantias financeiras, então tanto carta-fiança quanto seguro-garantia, principalmente seguro-garantia, que estão ajudando várias empresas a viabilizar esses financiamentos, tá? E com custos financeiros inferiores aí àquilo que a gente enxerga principalmente no mercado. Então, hoje, antes a gente não conseguia fazer isso antes do modal, mas hoje, em razão do modal, novamente, a gente consegue aí, analisando operação por operação, empresa por empresa, trazer essa, não flexibilização, mas disponibilizar acesso a uma garantia muito mais condizente com o tipo de financiamento que se está pegando, para, de fato, conseguir levantar o recurso e principalmente desengavetar esses projetos que podem ser diferenciais para a empresa, com certeza serão, tá certo? Perfeito, pessoal. Newton, desculpa, passamos do horário aí. Muito obrigado pela disponibilidade, cara. Prazer falar contigo de novo. Todas as eventuais outras dúvidas aí que o pessoal tenha, contem conosco. O Galápagos está aqui para justamente ser esse parceiro. Como eu falei, ajudar as empresas aí a colocar os valores em evolução, né? Que é nosso lema, sempre que fizer sentido para a empresa. Então, contem conosco aí, a gente bater um papo, ajudar a mapear as possibilidades e, se fizer sentido, levar aí para a turma do Newton avaliar projetos e contratar aí recursos. E, em especial, essa atenção aí para quem é NovaCred, vamos aproveitar esse período, né? Que temos aí garantido a taxa atrelada à TR. Então, podemos acelerar contatos aí e contratos para a InovaCred, que a gente garante, né, essa taxa que deve se manter, né, Newton? Essa MP provavelmente não caia. Mas, pessoal, obrigado a todos. Newton, especial, obrigadão pela disponibilidade. A gente segue aí à disposição de todos e um bom resto de semana aí. Eu que agradeço o convite novamente. Obrigado. Até mais. Valeu, Milton. Agradecemos aqui em nome da Galápagos do Modal, tá? Valeu. Eu que agradeço. Obrigado. Tchau, tchau.